Então, vamos começar a finalizar esse módulo, tá? E agora eu vou conversar um pouco sobre o estrogênio, que a partir da 13ª semana da gestação, ele vai ser produzido lá na placenta, tá? E ele tem funções básicas, mas importantes, que são o quê? Permitir a gravidez, né? Permitir como? Não vai deixar o útero se contrair, por exemplo, né? Não vai permitir, digamos, aquela sensação de cólica. Vai permitir o aumento do útero, né? Esse alargamento, esse alongamento da estrutura muscular do útero, que é o miométrio. Por isso que é aquele negócio, a ação é para permitir a gravidez, né? Então, o músculo uterino, ele precisa estar relaxado para ele poder alongar e não sofrer lesões, certo? Aí o que acontece? Como a ação hormonal ela é sistêmica, ela vai acontecer no corpo todo, então os outros músculos também vão receber esse excesso, né, de hormônio, e também vão ficar mais relaxados, tá certo? Então o útero ele precisa estar maleável, ele precisa permitir o aumento, né, a sua distensão para o bebê se desenvolver. Ele vai manter a placenta viável, né? Como assim? Vai permitir com que haja a troca de nutrientes entre a mãe e o bebê, porque a gente sabe que o bebê, o nutriente que ele vai receber é lá pelo umbigo, não é? Lá pela placenta, pelo cordão umbilical, beleza. E o nutriente pro bebê vem da onde? Vem do sangue materno, né? Então essa placenta ela precisa continuar bem aderida, sem que haja obstruções nessa condução sanguínea lá para o feto em desenvolvimento, justamente para quê? Para manter esse feto saudável e manter a circulação fetal intacta, justamente para ele receber, né, o oxigênio e todos os nutrientes para ele se desenvolver de maneira saudável. Tá? Ele também vai participar, né, dessa retenção hídrica que eu falei no finalzinho da aula passada, né? Por quê? Porque os músculos, aqueles músculos lisos, eles vão estar mais relaxados, eles vão estar hipotônicos, né? Então, querendo ou não, vai contribuir para a retenção hídrica, normalmente aonde? Nos membros inferiores, ali na perna e nos pés. Mas pode acontecer de mulheres, principalmente aquelas que fazem muito trabalho manual, elas podem apresentar edemas mais perceptíveis na região dos punhos e mãos, né? Não sei se vocês observam quando a mulher engravida, por exemplo, a mão começa a ficar inchadinha e tem que tirar, né, a aliança, no caso dela ser casada ou ter um anel de compromisso, enfim, né? Justamente porque ocorre essa retenção hídrica, tá? E por isso, né, essa retenção hídrica é uma das indicações justamente para a realização de exercício físico, para manter a circulação corporal de maneira saudável, né, vamos dizer assim, pouco afetada pelos hormônios, e evitar esses tipos de problemas, aí especificamente a retenção hídrica, que provoca o inchaço ou edema, tá? E o estrogênio ele vai provocar o relaxamento dos ligamentos pélvicos, só que não é apenas da pelve, é no corpo todo, tá? Então aqui, ó, essa região aqui, que é a região da sínfise púbica, né, e tem esse disco aqui, essa região também tem ligamentos, tá bom? E vai ficar mais frouxa. E aqui nessa região, tá certo? Aqui, ó, entre o sacro, esse aqui é o sacro, e os ilíacos, tá? Aqui tem ligamento. E essa região aqui do corpo da mulher, né, a pelve, ela vai
ela precisa estar mais móvel justamente para permitir a descida do bebê, né? Para permitir o parto por via vaginal. Se por acaso, se esses ossos eles estão impedidos de se movimentarem, né? São movimentos pequenos, micromovimentos, o trabalho de parto ele vai ser afetado também. Por exemplo, o pessoal adora colocar a mulher deitada, né? Ou deitada completamente, ou deitada com a elevação das costas. Aí o sacro vai ficar preso lá lá na maca, ou naquele local lá que colocam lá em centro cirúrgico, ou não sei onde é. O que acontece? Essa parte aqui, ela tem que estar livre, porque ela precisa se movimentar na hora do parto, principalmente do período expulsivo, porque se isso aqui ficar preso, como é que o bebê vai sair, né? Vai ter dificuldade. Então, isso aqui, ó, precisa ter liberdade, né? Precisa estar livre. Por isso que se recomenda muito que a mulher fique livre durante o trabalho de parto, que faça movimentos, que caminhe, que faça movimentos pélvicos. Só que esses movimentos pélvicos, eles precisam ser orientados, porque se você fizer errado, pode atrapalhar o andamento do trabalho de parto, tá certo? Então, tudo isso tem que ser bem observado e orientado, tá bom? Por causa desse relaxamento ligamentar, por exemplo, que as mulheres podem sentir dor aqui na sínfise púbica, né, chamada sinfisiólise, se eu posso estar enganada. Eu tive isso aqui na minha segunda gestação, porque teve uma vez que eu fui só tomar um banho. Tomei um banho, erraram lá o piso do banheiro, e o piso do banheiro ele é bem liso. O que aconteceu? Eu só fiz escorregar, meu pé tava assim, só fez isso, pouca distância, já foi suficiente para provocar uma luxação, uma subluxaçãozinha aqui nessa região, e eu passei o resto da gravidez sentindo dor, né? Claro, na época eu fazia pilates, eu tinha como fazer um tratamentozinho, só que todo o tempo aquela coisinha enchendo o saco aqui nessa região, tá bom? E muitas vezes as mulheres sentem dores aqui na sacroiliaca, né, que é o nome dessa articulação, que é o encontro entre o sacro e os ossos ilíacos. Então, pode haver bastante dor nessa região, ou né, pode ser acompanhada de dor lombar, justamente por causa dessa questão hormonal, dessa questão desses ligamentos ficarem um pouco mais maleáveis, e a musculatura também, tá? Uma coisa que é importante, já que eu falei sobre isso, se antes da gestação a mulher ela já sentia dores nas costas, já sentia dores ali no pubis, em qualquer lugar do corpo, pode ser que durante a gestação essa dor piore, tá bom? Outra ação agora do estrogênio e progesterona juntos é o que? Eu acho que vocês já ouviram falar da hipercromia, né, gravídica, que é o chamado cloasma ou melasma aqui, principalmente aqui, né, no rosto e aqui na região da testa, tá certo? Normalmente o que é que provoca esse aumento da pigmentação? Claro que tem a ação hormonal em cima ali das células que produzem, né, a melanina, os melanócitos, e ocorre um aumento da produção dos melanócitos, porque também é para a questão de adaptação e proteção da mulher. Por exemplo, é uma maneira também de proteger, vamos dizer assim, a pele da mulher. Então você pode observar que durante a gestação o mamilo fica mais escurecido, né? Ele fica com aspecto azul brilhante, por quê? Porque as glândulas sebáceas ao redor dos mamilos, né? Aquelas glândulas de Montgomery, eles vão produzir mais, como se fosse uma gordurinha, um sebo, justamente para proteger o mamilo, como se ele estivesse protegendo e preparando para a amamentação, tá? Só que isso não impede de ocorrerem as dores, as fissuras, tá bom? Que já é um outro assunto, tá bom? E uma coisa que eu quero colocar aqui
Durante a gestação não precisa passar esponja, né? Fazer aquela preparação do mamilo, né? Hoje em dia se observou que é desnecessário, tá bom? Aí vai ocorrer o aumento da pigmentação nas axilas. Tem mulheres que ficam bem escurinha aqui na região da nuca, a região perineal, ali da genitália, ela fica mais escurecida. Vai ocorrer a presença, né? Normalmente ocorre a presença da linha alba. Também vai ocorrer, algumas mulheres ficam mais peludinhas, né? Maior crescimento dos pelos aqui no rosto, na barriga, né? E tem essa questão da produção do melasma, tá? Normalmente isso vai acontecer, desculpa, pela exposição ao sol, né? Porque o sol, não é nem só o sol, na verdade, a exposição à claridade. A própria lâmpada de dentro das salas e tal, a luz do computador, a luz do celular pode ativar a produção da melanina. Então, orientação: evite exposição ao sol. E se você precisa estar num local que seja artificialmente iluminado, usar sempre protetor solar. Então é protetor solar para o sol e para a luz artificial, tá bom? Digamos que o pulo do gato para evitar essas manchas é justamente isso, né? Evitar a exposição direta ao sol. Se expor, passar protetor solar, e também na presença de luz artificial, tanto de lâmpadas como da tela do computador e a tela do celular. Não tá querendo passar, meu Deus. Agora passou. Vou tirar a câmerazinha aqui. Outro problema que acontece em várias mulheres é a questão das estrias, tá? Vou passar logo aqui porque é que elas vão aparecer. Normalmente é por causa do ganho excessivo de peso, né? E tem a questão da predisposição genética. Se você observar aquelas mulheres mais magrinhas, às vezes elas têm uma tendência maior de aparecer estria, porque, querendo ou não, vai ser uma mudança corporal bem ativa, né? Bem mais intensa do que em outras mulheres. Mas claro que tem a questão da predisposição genética. Aí ela vai aparecer também por causa da falta de hidratação, mas não é passar o hidratante, não, é hidratação mesmo, é beber água. Então, para evitar estrias, é o que? Beber água, né? Beber bastante água e, claro, o uso de cremes, não é? Não vou falar nenhuma marca, mas tipo assim, qualquer creme hidratante que você se sinta bem já vai ajudar, tá? Então, as estrias são rupturas da pele. Normalmente elas vão acontecer no abdômen, nos quadris e nas mamas, né? Mas pode acontecer entre as coxas, às vezes aqui na parte interna do braço, enfim. Normalmente vai acontecer a coceira e essa variação da cor da pele, né? A pessoa fala muito, não coça. Quando eu sentia aquela coceira, eu passava assim a mão, pelo menos para aliviar um pouco o incômodo. Eu tenho estrias por causa... Teve um momento da minha adolescência que eu engordei muito, né? E adquiri algumas estrias. E na gestação, a primeira gestação, que eu engordei quase 30 quilos, por mais que eu tenha engordado muito, eu não tenho nenhuma estria na barriga, por exemplo, no abdômen. Não tenho. Tenho aqui no quadril, né? Nos quadris, mas assim, muito pequenas, quase imperceptíveis, tá? E eu acredito que isso é questão da minha genética, né? Agradeço muito papai e mamãe por terem passado isso pra mim. As estrias, normalmente, elas são permanentes, né? Aí o detalhe, durante a gestação não é indicado fazer uso de tratamentos para o caso das estrias, não é? Porque muitas vezes são usados dermocosméticos que podem ser incompatíveis à gestação, porque muitas vezes são usados ácidos e esses ácidos eles podem ser absorvidos
eles são absorvidos pelo corpo da mãe, então ninguém sabe o que é que pode afetar o bebê, né? E tem alguns tratamentos que são feitos com eletroestimulação, né? Que também não é interessante fazer estimulação elétrica na região nem abdominal e nem das costas da mulher, tá certo? Então, o tratamento normalmente vai ser depois do parto, né? Se for usar algum dermocosmético, aí tem que ver direitinho se a mulher está amamentando, quais efeitos essa medicação pode provocar no corpo da mulher e se vai ser ou não liberado pelo leite materno. Então, eu já falei um pouquinho sobre as varizes, né? Então, o surgimento das varizes, elas estão ligadas à questão da liberação da progesterona e também do estrogênio, tá? Elas vão acontecer por causa da dificuldade do retorno venoso, que eu já falei para vocês, a vasodilatação periférica, que é o quê? Os vasos sanguíneos, eles estão mais relaxados, aí vai acumular mais sangue, tá? Por causa do ganho de peso, normalmente se recomenda engordar 9, 10 quilos durante toda a gestação. Vem a compressão do útero gravídico, na região da virilha, na região inguinal, do encontro entre ali na região do quadril, tá bom? E também tem a questão da predisposição genética. Prevenção, uma boa dieta, né, uma boa alimentação, exercícios físicos orientados. A questão dos exercícios eu vou falar no próximo módulo, tá bom? E dependendo do caso, deve haver o uso das meias elásticas compressivas, mas não é qualquer meia, não é qualquer compressão. Normalmente a compressão leve a moderada, tá? Aí é interessante passar pelo profissional de saúde. Só algumas fotinhas para vocês darem uma olhada. E também temos a ação hormonal na genitália, não é? Primeira coisa é a amenorreia, a mulher não vai menstruar, beleza. A vagina, ela vai estar com mais sangue, né? Mais aporte sanguíneo. A parede interna da vagina, ela vai ficar um pouco mais escurecida e as secreções estão mais ácidas. Não sei se você observa, mas é como se a vagina realmente vai estar liberando mais secreção, né? Você fica com aquela sensação de estar molhada por bastante tempo. Por quê? Isso é uma forma de proteção, né? Uma forma de proteger contra a entrada de bactérias, de fungos, não é? Então, é normal esse aumento da secreção. Outra coisa interessante de falar é sobre a questão da sexualidade da gestante, né? Então, se você está na gestação de risco habitual, baixo risco, não teve rompimento de membranas, né, da membrana amniótica, não está tendo perda de líquido, não tem cólicas, não tem sangramento e não tem nenhum outro tipo de problema na gestação, você pode manter relação sexual tranquila, né? Não é obrigado o uso de camisinha, né, de preservativo, mas aí depende muito da mulher, enfim, porque lá no colo do útero vai estar tudo fechadinho, né, para proteger. Ainda tem um tampão mucoso, que é tipo uma secreção mucosa, como se fosse um catarro, né? Só que ela tá lá para proteger justamente o bebê de chegadas de agentes nocivos, né? Então não tem problema o homem ejacular dentro do canal vaginal, não vai haver uma outra gravidez, né? Lógico. Não vai chegar até o bebê, não vai incomodar o bebê. Na verdade, a mulher manter, né, continuar a sua vida sexual ativa, ela vai ter sensações boas, não é? Lógico, quando ela realmente está com vontade, tá, tem toda essa questão. Então ela vai ter um momento
bom, né, de prazer, e o bebê vai ter aquele momento, vai sentir aquele prazer, mas lógico, não é o prazer sexual. Ele vai se sentir bem porque a mãe tá bem, o pai tá bem, tá vendo aquela harmonia e tal, tá bom? Então, se não tem contraindicações, se tá tudo bem, se tá tudo normal, a mulher pode manter relação sexual, tá? Mas vamos assim, ter cuidado, né? Porque querendo ou não, não sei como é o seu relacionamento, mas a gestante, ela tem o seu sistema imunológico um pouco rebaixado, justamente para permitir a gestação, né? Para não haver como é que dá o nome? A expulsão do bebê, não haver rejeição, tá? Então, se ela tiver contato sexual com pessoa que esteja com alguma infecção, algum fungo, alguma coisa assim, ela tem uma probabilidade maior de desenvolver esse tipo de infecção e ter algum tipo de problema na gestação, tá? Então, não estou aqui julgando, né? Quero que você tenha uma vida sexual prazerosa, tranquila, mas é bom tomar alguns cuidados, tá? Dependendo do tipo de relação emocional ou amorosa que você tenha com alguém, tá bom? Outra coisa, é importante ter cuidado também com o sexo entre mulheres, não é? Porque por mais que você tenha a sua parceira, que já tenha uma relação de intimidade com ela, a flora da genitália da sua parceira, ela é diferente da sua flora. Então tem que ter cuidado também com o contato das genitálias, tá bom? E a vulva, né? Você pode ter percebido que a região da sua vagina, essa região aqui da vagina não, me desculpe, vagina é o canal vaginal, da região da vulva, que é essa região aqui externa da genitália da mulher, ela vai estar um pouco aumentada, né? Ela fica um pouco inchadinha, demaciada, um pouco mais escurecida, por causa de todas as adaptações da gestação, tá? Que é normalíssimo, tá? Aí vem a ação de outros hormônios, já pra gente começar a finalizar essa aula. Aí tem a ação do estrogênio, o HLP, né? E prolactina, todos esses hormônios na mama. O que é que eles vão provocar na mama? Porque o que é que acontece? A mama da gestante, ela tá se preparando para o momento da lactação, né, da amamentação. Então, estrogênio, lactogênio placentário, prolactina, eu não vou individualizar cada um, mas digamos que esse conjunto de hormônios vão agir no crescimento da mama, tá? Aumento da sensibilidade. Então tem mulheres que ficam com os mamilos bem sensíveis, que às vezes ao toque, ao contato com a camisa, com o sutiã, já tem uma sensação ruim. Falando em sutiã, outra orientação e outra dica é usar sutiã com alças largas e uma boa base de sustentação, né? Se for necessário usar um top, quem sabe, mas não usar sutiã sem alça, né? Tipo aqueles tomara que caia, nem com alça muito fininha e nem com bojo, nem aquela suspensão aqui com aquele aramezinho, tá? Tem que ser um sutiã o mais confortável, mais leve, sem muito detalhe possível, justamente para evitar um edema na mama, para evitar dores, tá bom? E o que é que acontece? Uma boa sustentação também pode até diminuir a probabilidade da mama ficar muito flácida após o processo de amamentação. Aí vai aumentar a vascularização das mamas. Não sei se dá pra você perceber aqui que tem esse aspecto marmóreo, né? São as veias bem superficiais que ficam mais aparentes, e a alteração da pigmentação mamilar, né? E o mamilo fica um pouco aumentado também. Tudo isso para preparar para o processo de amamentação. Tem a produção também da proteína caseína,
né? Já vai haver essa preparação para ver a composição do leite, tá? E o peso da mama pode aumentar, né? Das mamas podem aumentar em até 1 quilo. Então, é importante a gente observar e cuidar, tá? Aí vem o HLP, né? Que é o lactogênio placentário, que também é chamado de somatomamotropina coriônica. Eu vou dar uma enfatizada nesse hormônio porque ele é muito importante, principalmente na questão da nutrição fetal e nutrição materna, tá? Esse hormônio, o que é que ele vai fazer? Ele vai impedir a quebra da glicose do sangue da mãe para consumo da mãe. O que é que vai acontecer? Essa glicose, ela vai ser direcionada para o bebê, tá? Então, vai haver como se fosse um impedimento da ação da insulina no processo de degradação da glicose, da quebra da glicose, para transformar em energia para a mãe. Por quê? Porque essa glicose, ela tem que ser mantida para ser direcionada para o corpo do feto em desenvolvimento. O problema disso, né, é que se a mulher tem predisposição, por exemplo, para diabetes, né, para diabetes gestacional, essa condição, digamos que ela ajuda no desenvolvimento da diabetes gestacional, tá bom? Então tem que ter bastante cuidado. Por isso que no início da gestação, eu mesma, quando eu faço o meu primeiro exame pré-natal, a minha glicose já tá lá em cima, já tá no limite, já tá 99, já tá 100. Por quê? Porque eu já tenho predisposição para diabetes gestacional, né? Nas minhas 2 gestações eu tive. Então, aí essa ação hormonal, digamos que ela vai somar para o surgimento da diabetes, né? Porque é como se fosse uma reação em cadeia, tá bom? Então a gente tem que ter bastante cuidado com a ingestão do excesso de doces, né? De carboidratos. Não é só o doce, aquele doce, o chocolate, aquele doce de goiaba, doce de banana, mas é o carboidrato, né? Que está presente aonde? No próprio açúcar, está presente em frutas, né? Está presente em verduras, está presente no arroz e nas massas, né, no macarrão. Então, por isso que é importante o acompanhamento nutricional durante a gestação, tá? Porque um dos tratamentos para a diabetes gestacional, o que é? É a ação em conjunto da alimentação e de exercício físico, né? Principalmente esses 2. Se não controlar, se exercício não controlar, nem a alimentação, vai ter que entrar para medicamento. Eu consegui controlar com alimentação e exercício, graças a Deus, tá? Aí o que é que vai sobrar para a mãe, para a energia da mãe? São as gorduras, os ácidos graxos. Por isso que ocorre uma maior deposição de gordura no corpo da mãe, tanto nas mamas como nos quadris. Por quê? Porque vai precisar de maior gordura para nutrir o corpo da mãe, tá? E um outro hormônio muito importante, a relaxina ou relaxina, né? Ela também vai ser produzida pelo corpo lúteo ou posteriormente pela placenta. Ela vai estar presente. Existe uma certa controvérsia, mas eu vou colocar aqui que ela vai estar presente desde o começo da gestação, né? E algumas literaturas dizem que a concentração da relaxina ela vai aumentar no final da gestação, justamente para quê? Para aumentar, né? Para aumentar a flexibilidade ligamentar e articular, para permitir o quê? O movimento aqui da região da pelve, tá bom? Aqui no pubis e nessas articulações sacroiliacas, justamente para permitir o nascimento do bebê, tá? Então, no início da gestação, ela vai inibir também as contrações uterinas, tá? Só que essa ação aqui no final, mais pro final da gestação,
ela não vai inibir essa contração uterina, até porque progesterona, estrogênios, eles já vão estar em concentração mais reduzida, e também vai haver a liberação da ocitocina, que é outro hormônio importante. Ele vai ser liberado no período do trabalho de parto, né, para potencializar as contrações uterinas, tá? E vai continuar a ser produzido no momento do aleitamento materno, porque a ocitocina vai provocar a ejeção do leite, tá bom? Então a ocitocina também, no momento do parto, ela vai estar sendo produzida, e a adrenalina também, né? Então é uma combinação de ação hormonal para permitir o parto por via vaginal. E esse hormônio também vai promover o que? A dilatação do colo. Não adianta nada a mulher entrar em trabalho de parto e o colo do útero continuar fechado. Então ele tem que dilatar, e afinar, tá certo? Então, era isso o que eu tinha para essas aulas, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido. Gostaria muito que deixasse os comentários, as perguntas no espaço, né, aqui embaixo, para comentários e perguntas, e eu poder responder tanto aqui no espaço de comentários, ou então na aula ao vivo que eu vou me organizar para ter com vocês. Muito obrigada pela atenção. E vamos para o módulo 3.